Nós estamos na série de palavras sobre perdão dos pecados, né? A base de todas as bênçãos para nossas vidas. Semana passada nós pregamos sobre estamos mortos para os pecados. E hoje nós vamos ministrar sobre a libertação dos pecados, né? A libertação dos nossos pecados. Essa série está falando muito comigo. Eu tenho visto nas células também. Deus tem feito grandes coisas em nossas células. Como esse tema é um tema muito grande. Nós vamos abrir a partir do dia 5 de maio também, né, um curso aqui de maturidade. Nós vamos voltar, a gente faz curso, faz, volta. Dia 5 de maio a gente vai começar o nosso curso aqui de maturidade. Nós vamos fazer alguns temas sobre o perdão dos pecados que não daria tempo de pregar aqui à noite. Nós vamos pregar à noite alguns temas mais relevantes, e no curso a gente vai realmente trazer todo o conteúdo sobre isso. Mais umas 4 semanas a gente consegue terminar, né? Será que realmente a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados, irmão? Nós aprendemos que para a gente ir para o céu, nós temos que pedir perdão dos pecados. Será que realmente isso é necessário? Nós vamos aprender nos nossos cursos, mas isso é para o mês que vem. Hoje nós vamos falar sobre a libertação dos pecados. Tenho certeza que essa palavra vai falar muito no seu coração. Tenho certeza que essa palavra vai trazer algo novo para o seu coração. Eu queria ler um texto que está em Números, capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. Números, capítulo 5, do verso 1 ao verso 2. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que mandem para fora do acampamento. Presta atenção que isso aqui é na lei. O Senhor disse para Moisés: ordene aos israelitas que mande para fora do acampamento, do arraial, todo aquele que tiver lepra, o que tiver um fluxo de sangue, ou que se tornar impuro e tocar em um cadáver. Lepra, fluxo e cadáver. Esses 3 tipos de pessoas não podiam estar na igreja, na congregação de Israel. Todos eles são tipos de pecados em diferentes aspectos. A lepra simboliza o pecado passivo. Lepra simboliza o pecado passivo. O fluxo simbolizava o pecado ativo. E tocar em cadáver simbolizava o pecado sobre associação. Pecado passivo, pecado ativo e pecado de associação. Então o pecado ele podia acontecer de 3 formas. Primeiro, antes de eu começar a pregar, deixa eu te explicar isso aqui para você entender que nós estamos fazendo a série de pecados sobre pecados. O pecado ele podia acontecer de 3 formas. Primeiro, por omissão, quando nós não fazemos o que é certo. Segundo, por comissão, quando nós fazemos o que é errado. Então, quando você não faz o que é certo, é pecado. Quando você faz o que é errado, chama pecado por comissão. E o terceiro aspecto que o pecado pode se manifestar é por associação. Quando nós nos associamos com aquele que comete pecado. Amém? Você está me entendendo? Amém? Muitas pessoas pensam que não há nada de errado em assistir certos programas, certos filmes, certos shows. De fato, nós podemos estar tocando em cadáveres e cometendo pecado de associação. Se você assiste, por exemplo, aqui não tem isso, mas se você assiste um filme pornográfico, mesmo que você não tenha feito nada, apenas assistindo, você se associou com aquele filme. Então ouça, o pecado ele tinha 3 aspectos.
não podia estar na congregação o que tinha lepra, o que tinha fluxo e o que tocava em cadáver. Quando você lê a Bíblia, você pensa que as coisas que estão lá na Bíblia é por acaso. Olha como é que Jesus resolveu esse problema. Fala assim comigo: lepra, fluxo e cadáver. O pecado se associava dessas três formas. Aí quando você vai lendo a Bíblia, você nem percebe. O Senhor resolveu o problema do pecado em três níveis. O primeiro milagre de Jesus, mencionado em Mateus, logo depois que ele fez o Sermão do Monte, foi para purificar um leproso. Mateus capítulo 8, verso 2. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Um leproso aproximou e adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. O segundo milagre depois está em Mateus capítulo 20, capítulo 9, verso 20. Você vai ler na Bíblia, a gente não vai associando, mas olha bem. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de fluxo, chegou atrás e tocou na borda do seu manto. Bom, Jesus já resolveu o primeiro pecado de lepra, agora ele resolve o primeiro pecado de fluxo. Essas pessoas não podiam estar na igreja. E o terceiro é sobre os mortos. Nós sabemos que Jesus ressuscitou alguns mortos. Então isso significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Amém, amado? Amém? Não existe pecado que o Senhor não possa nos libertar. A gente precisa crer nisso e confiar nessa graça para as nossas vidas. Então essas três pessoas não podiam estar na congregação. Então o que Jesus fez? Ele resolveu o problema do pecado, da lepra, do fluxo e do morto. Então todos os crentes, todo cristão que aceitou Jesus, ele já foi liberto do pecado. As pessoas fazem campanha de libertação. A gente fazia encontro com Deus, lá no encontro com Deus tinha uma mensagem que a gente pregava sobre libertação. Se for para ímpio, tudo bem, mas era crentolândia. Todos os crentes já foram libertos do pecado, mas sabe qual é o problema? Poucos acreditam nisso. Na verdade, a maioria dos crentes acha que eles são pecadores. Se você entrar lá no nosso site não, como é que fala? No nosso canal da igreja, você vai ver que tem uma mensagem que eu preguei lá, está escrito assim: você é justo ou pecador? A maioria das pessoas acha que elas são pecadoras. Porque se você achar que você é pecador, isso facilita a sua vida toda. Porque toda vez que você vai errar, você vai pensar: eu sou pecador mesmo, né? Mas você não é pecador. Nós somos libertos do pecado, amém, amado? Amém? Então, poucos acreditam. Eles preferem ver suas falhas e contradizer a verdade. É mais fácil acreditar que eu sou pecador e contradizer a verdade do que eu sou justo. Todo problema acontece porque nós não entendemos claramente o que significa ser liberto do pecado. Eu sou capaz de dizer que 99% dos crentes não sabem o que é ser liberto do pecado. Eles falam que o sangue de Jesus nos perdoa, eles falam que o sangue de Jesus derramou para perdoar, mas eles não sabem o que é ser verdadeiramente libertos do pecado. Mas nessa noite nós vamos todos saber, amém, amados? Amém? Fala assim: eu peço a Deus revelação e entendimento do Espírito de Deus. Número 1, coloca aqui: libertos do pecado. Primeiro tema: libertos pelo Evangelho. Olha, essa aqui é muito interessante. Não há pecados que o Senhor não possa perdoar, irmão. Não há dor que o Senhor não possa curar. Não há doença que o Senhor não possa trazer cura. Deus, Ele está acima de tudo. O Senhor está acima de todas as coisas. Para Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E a Bíblia diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde teve pecado, teve mais graça de Deus. Então as pessoas, elas estão tão conscientes do pecado,
as pessoas foram criadas tão conscientes do pecado, do fracasso, das suas falhas, sabe, das suas derrotas, que é difícil ela crer que aonde teve pecado, teve mais graça de Deus, que aonde abundou tantas quedas, vai superabundar a graça de Deus, sabe? As pessoas estão tão acostumadas a crer de forma errada, que elas não conseguem acreditar que é a graça de Deus. Mas nessa noite, amado, eu quero declarar em nossas vidas, que nós vamos sair daqui crendo corretamente no que a Bíblia nos ensina, amém, amado? Então nós somos libertos pelo Evangelho. Todos precisamos ter uma mente da graça de Deus. Todos nós precisamos ter esse tipo de mente, não de pensamento de consciência de derrota, mas precisamos ter uma consciência de cura, precisamos ter uma consciência de vitória, precisamos ter uma consciência, sabe, de bênção, não de doença, não de derrota. Por quê? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, olha o que diz esse versículo. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio e o fim pela fé, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmão, o texto está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Que Evangelho que é poder, irmão? Qual Evangelho que é poder? O Evangelho da acusação? O Evangelho que se seu braço pecou, você corta ele e lança fora? O Evangelho que se o seu olho, você arranca o olho e joga fora? Esse não é o Evangelho do poder. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não é a palavra de Deus. Agora o pessoal bota na internet e me mata. A palavra de Deus não gera fé. O que gera fé é a palavra de Cristo. A palavra de Deus está contendo um monte de coisas aqui que já passou. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, se o seu braço pecar, corta ele e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem um braço do que com dois braços e ir para o inferno. Isso gera fé, irmão. Mas a Bíblia diz que a palavra de Cristo que nos gera fé, porque a palavra de Cristo é que os nossos pecados estão perdoados e deles ele não se lembra mais. Então a Bíblia está dizendo assim, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder. Aonde está o poder então? Aonde está o poder na igreja, irmão? Aonde está o poder na igreja? Na campanha que você faz? Aonde está o poder na igreja? No monte que você sobe? Aonde está o poder na igreja? No ministério de louvor? No pastor? Não, a Bíblia está dizendo que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Quando você ouve o verdadeiro Evangelho, você está tendo poder, você está recebendo poder, sabe? Poder para ser liberto, poder para poder crescer, poder para ser abençoado. Quando você ouve o verdadeiro Evangelho, o poder de Deus é liberado para a sua vida, poder para a salvação. O texto está dizendo assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tem 3 semanas que nós estamos falando sobre isso. Essa palavra salvação aqui é sozo. É Jesus, o Yeshua. O nome que Jesus recebeu quando ele veio na terra foi Salvador. Deus colocou o nome dele de Yeshua. Yeshua significa Salvador. Não é somente salvo do inferno. Tem pessoas que acham que Jesus veio aqui salvar ela só do inferno. Ah não, eu aceitei Jesus, eu estou livre do inferno, mas agora eu vou viver uma vida aqui terrível. Não, irmão, não. A salvação de Jesus aqui inclui todas as áreas. A salvação de Jesus aqui inclui cura, inclui libertação, inclui restauração, inclui preservação, inclui proteção, inclui prosperidade. O Evangelho é o poder para salvar todas as áreas das nossas vidas, amém? Não é você aceitar Jesus e ir para o céu e viver aqui o inferno, uma vida miserável, não. Não é esse o Evangelho que traz poder. Nós recebemos tudo isso por causa do Evangelho. A coisa mais natural que você vê é uma pessoa entregar a vida para Jesus e ela começar a prosperar.
A coisa mais natural que tem é a pessoa entregar a vida para Jesus, arranjar um bom casamento, casar, ter filhos, crescer, comprar o seu carro, comprar a sua casa. Ah, pastor, mas tem muitos crentes que aceitam Jesus, mas não acontece isso, porque não está vivendo o evangelho da graça, está vivendo o evangelho da lei, porque o poder está no evangelho da graça. A justiça de Deus, deixa o versículo 17 para mim, fazendo um favor. A justiça de Deus, está dizendo aqui, ó, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus. O evangelho, além de ser o poder, ele revela a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo tomou os nossos pecados na cruz. Houve uma troca ali na cruz. Jesus pegou os nossos pecados e Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele nos fez justiça de Deus. Ele trocou. Nós deixamos de ser pecadores, e o Evangelho fala que nós recebemos a justiça de Deus. E como é que a gente vive agora? Pela fé. A gente vive pela fé. Sabe, o evangelho não é, como muitas pessoas pensam, a revelação do pecado. As pessoas acham que o evangelho é a revelação do pecado, é ter que subir aqui todo domingo e falar de pecado para vocês, do que o pecado faz, do que o pecado acontece, do que vai acontecer por causa do pecado. Irmão, isso não é evangelho. O evangelho não é a revelação do pecado. O evangelho é a revelação da justiça de Deus, que nós éramos pecadores e hoje nós somos justiça de Deus. Você pode aplaudir Deus por isso, irmão? Esse é o poder do evangelho. O evangelho não é revelação de pecado. Olha, você vai pecar porque você fez isso. Não, irmão, não. Jesus já falou que nós já éramos pecadores. Ele veio aqui buscar e salvar o que estava perdido. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente não prega pecado. Quando a gente prega o evangelho, a gente prega a cura do pecado. O pecado todo mundo já conhece, o pecado todo mundo já sabe. Uma criança sabe o que é pecado. Uma criança pequenininha já sabe, se ela botar o dedo, ela já sabe que está errado. O evangelho, fala assim comigo, o evangelho, fala forte, o evangelho é poder. Fala assim comigo, o evangelho é revelação que eu sou justiça de Deus. Aleluia. Mas como que você vive pela essa justiça? Pela fé. Aquele que recebe e crê no evangelho é feito justo pela fé. Essa justiça é um dom de Deus. Romanos capítulo 5, verso 17. Nós não merecíamos, mas Deus quis fazer isso. Se pela transgressão de um só de Adão, a morte reinou por meio dele. Irmãos, a gente acredita muito no que Adão fez. A gente acredita tanto no que Adão fez. A gente, olha, você pode pegar qualquer crente, ele acredita no que Adão fez. Tem crente que fala assim: o dia que eu chegar no céu, vou pegar Adão e vou dar uns cascudos nele. Porque eles acreditam, eles sabem que o mundo está nessa fria, porque Adão errou. Então essa consciência de pecado, ela é muito forte no nosso meio. Olha, se pela transgressão de um só Adão, a morte reinou por meio dele, agora, olha, a gente não acredita no segundo Adão. A gente não acredita no que Jesus fez, a gente acredita no que Adão fez, mas no que Jesus fez a gente não acredita. Muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Nós já pregamos uma série de palavras sobre esse versículo é um dos versículos preferidos da minha vida. Nós pregamos uma série de palavras, reinando em vida. Foram 3 palavras sobre esse versículo: os que recebem a imensa graça e o dom da justiça. Você quer reinar em vida? Você tem que receber a graça e você tem que entender que você é justo. Reinarão em vida por causa de Jesus Cristo. É um presente, é um dom. Ouça, a justiça pela fé.
Pastor, eu não sei porque que a minha vida não prospera. Pastor, eu não sei porque que as coisas não acontecem na minha vida. A justiça pela fé é a chave para cada bênção de Deus, irmão. É a base por meio do qual Deus nos abençoa. Eu sei que você foi ensinado que você seria abençoado se você obedecesse. Eu sei que você foi ensinado que você seria abençoado se você tornasse santo, se você fosse santo. Eu sei que você foi ensinado isso, mas eles te enganaram, irmão. A base de tudo é a justiça de Deus para as nossas bênçãos. Se você crê que você é justo pela fé, o texto está dizendo, você viverá. Romanos capítulo, que nós lemos, no final do versículo 17, diz assim, e nós pela fé viveremos. Nós não vamos viver, ter uma vida qualquer não, sobreviver não. O texto está dizendo que o justo viverá pela fé. Aleluia. Todos os dias, nós estamos conscientes da presença do pecado em nossos pensamentos. Todos os dias nós estamos conscientes da presença do pecado nos nossos sentimentos, na nossa carne. Todos os dias, porque o diabo ele é o acusador. Por isso nós precisamos crer que recebemos a justiça pela fé. Nós precisamos crer que Deus nos vê como justo, mesmo, sabe, que nós mesmo ainda não nos vemos assim. Irmãos, quando eu comecei a pregar sobre isso, foi uma grande dificuldade para a minha vida, porque se você que tem pouco tempo de crente, você já foi formatado na sua cabeça toda a religião, imagina eu que já venho desde 1987, irmão. Mais de 30 anos sendo formatado. Quando o Espírito Santo começou a trazer essa revelação para mim, eu pregava para vocês, mas depois eu ficava pensando assim, pô, será que eu sou justo mesmo? E o pecado, sabe, e as coisas, sabe, que se apresentava para mim todas as vezes na minha carne, nos meus sentimentos. Mas deixa eu te falar, no meio da sensação ou da consciência do pecado, quando o pecado começar a querer te mostrar quem você é, no meio dessa sensação, nós precisamos declarar ousadamente que nós somos justiça de Deus em Cristo. Assim, o justo viverá pela fé, como diz o texto de Romanos 1,17. Sabe, foi o que eu fiz na minha vida. Todas as vezes que o pecado tentava me apresentar que eu não era justo, eu declarava, eu sou justiça de Cristo. Todas as vezes que a enfermidade chegava e dizia que eu não estava curado, eu dizia assim, eu sou justiça de Cristo. Todas as vezes que os problemas diziam que não ia dar certo, eu declarava, eu sou justiça de Cristo, aleluia. Para ter mais graça, por causa disso, sabe, as pessoas dizem que esse ensino que nós ensinamos está autorizando as pessoas a viverem em pecado. Por causa desse ensino, as pessoas acusam que se a gente ensinar isso, as pessoas vão viver em pecado, mas não é isso que nós proclamamos. Paulo, ele falou assim, depois dele afirmar, olha o que Paulo estava falando, irmão. Paulo estava dizendo desse jeito, aonde abundou o pecado, o que aconteceu? O que aconteceu? Não. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Paulo estava dizendo que aonde tinha pecado, ia ter uma graça muito maior. Sabe o que aconteceu quando Paulo falou isso? O que você acha que aconteceu quando Paulo falou isso? Ele foi mal interpretado. Quando nós falamos isso hoje, que você é justiça de Cristo, as pessoas também nos interpretam mal. Paulo também foi mal interpretado. Então, quer dizer que nós podemos pecar mais então? Já que onde abundou pecado, onde tem pecado, superabundou graça. Então eu vou pecar mais, para ter mais graça. Quem é que pensa assim? Domingo passado nós vimos. Quem não nasceu de novo.
Paulo estava dizendo assim, Paulo responde para eles assim, Romanos capítulo 6, verso 1, Paulo traz as respostas para eles. Que diremos então? Continuaremos pecado para que a graça aumente? E Paulo vai o verso para frente, verso 2. Paulo diz assim: nós que estamos mortos pelo pecado, como viveremos ainda nele? Fala assim: eu que estou morto para o pecado, como que eu vou viver ainda nele? Paulo diz assim: não tem como. Há um ensino comum, sabe? Cara, eu ouvi isso anos e anos e anos e anos e anos. Há um ensino comum entre os líderes que diz assim, que nós precisamos aprender a morrer para o pecado. Nós precisamos, se eu descer da cruz, nós precisamos aprender, sabe? Nós precisamos aprender a morrer todos os dias para o pecado. Todos os dias nós temos que aprender a morrer pelo pecado. Mas isso é um erro gravíssimo. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus disse que nós já morremos para o pecado. Como que um morto pode morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer? Agora o pecado não tem mais poder para nos condenar. Por quê? Porque quem já morreu, a Bíblia diz que já foi justificado. Romanos capítulo 6, verso 7. Olha o que diz Romanos 6, 7. Pois quem morreu já foi justificado pelo pecado. Não tem esse negócio de morre e nasce, todo dia eu tenho que morrer pelo pecado. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que quem morreu já foi justificado pelo pecado. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aonde você vai encontrar poder? No Evangelho da graça. Sabe, número 2, diz assim: eu morri para o pecado. Romanos capítulo 6, verso 10 e 11. Coloca Romanos 6, 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o nosso pecado de uma vez por todas. Está falando de Jesus. Mas vivendo, vive para Deus. Verso 11. Da mesma forma. Olha só, irmão, não precisa nem de revelação. Não precisa nem de revelação, é só português. Vamos ler de novo? Coloca o outro versículo. Volta lá o verso 10. Não precisa nem de... pastor, como é que você tem essas revelações? Não precisa de revelação não, irmão. É só português. Porque morrendo, Cristo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Antigamente tinha que ter sacrifícios diários. Mas Jesus veio e fez o sacrifício de uma vez por todas. Mas o que aconteceu? Hoje não é o dia que comemora o dia da ressurreição, mas vivendo, vive para Deus. Pronto. Se estivesse falando só de Jesus aqui, nós íamos entender que Jesus morreu, ressuscitou e ele vive para Deus. Mas o apóstolo Paulo continua, olha o verso 11, o que ele diz? Da mesma forma, fala assim, da mesma forma. Pastor, o senhor está enjoado hoje falando, a gente repetiu um monte de vezes, eu sei. Mas é para você gravar. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Caraca, é muita revelação. Para compreender a nossa libertação, a primeira coisa você precisa perceber que Cristo morreu para o pecado. Em que sentido? Você precisa entender em que sentido que Cristo morreu pelos pecados. Porque quando a gente não entende isso, o diabo ainda nos engana. Olha, tem dois sentidos que Cristo morreu pelos pecados. Primeiro, Cristo não morreu pela influência do pecado. Não, ele não tinha pecado na sua natureza. O pecado não conseguia influenciar Jesus para pecar. Ele podia pecar, mas não influenciava. Porque a sua natureza, sabe, era a natureza perfeita. Portanto, ele não tinha nenhuma atração pelo pecado. Não pensa que Jesus ficou aqui, se contorcendo com o diabo para não pecar. Não. Ele foi tentado sim,
mas ele não tinha atração pelo pecado. Segundo, ele não morreu pela prática do pecado, porque ele nunca cometeu pecado. Então, por que pecado ele morreu? Cristo não morreu pelo pecado dele. Na cruz ele recebeu a condenação pelos nossos pecados. Ele foi condenado de uma vez por todas por causa dos nossos pecados. E o verso 11 diz assim: assim também vós. Assim também vós. Deixa o verso 11 para mim, fazendo favor. Assim também vós. Essa expressão significa do mesmo modo que ele, assim como ele morreu, considere-se também mortos pelo pecado. Cristo morreu para sofrer a condenação do pecado. Assim eu devo me considerar morto para toda condenação também. Isso vai trazer muita luz para você hoje. Presta atenção, porque você, ao entender isso que eu vou te explicar aqui hoje, isso vai trazer muita luz para você. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, e ele morreu pela condenação dos nossos pecados, né? Cristo não morreu pela prática do pecado. Não adianta você ficar agora, porque você ouviu essas mensagens, ficar o dia todo dizendo assim: não adianta eu confessar todo dia que eu não vou ter mais pecado. Não adianta. Eu estou morto para condenação, não estou morto para influência. Pastor, se eu estou morto para o pecado, por que eu ainda tenho vontade? Você não está morto do pecado, você não está morto da influência do pecado. O pecado ainda vai tentar te influenciar, mas o que você está morto? Você está morto da condenação do pecado, porque Cristo morreu na cruz para levar toda a nossa condenação. Eu preciso confessar todos os dias que eu estou livre da condenação do pecado. Isso nos livra da escravidão da religião. Quando você pecar, irmão, existe um perdão para você, mas já existe o livramento da condenação do pecado. Tem crentes que não ceiam, sabia? Tem crentes que vêm para a igreja e não ceiam, porque eles estão debaixo de condenação, eles estão debaixo de escravidão. Por quê? Número 3, porque eles não se consideram mortos. Eles não se consideram mortos. No verso 11, Paulo diz isso. Vamos ler o verso 11 de novo, que a gente estava com ele. Verso 11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Existe um ensino que nós devemos morrer diariamente para o pecado, mas isso é equivocado. O Senhor morreu para o pecado de uma vez por todas. Os nossos pecados foram colocados no Senhor Jesus, e da mesma maneira que Ele morreu, Ele levou a condenação, a culpa, o juízo. Não existe mais isso sobre as nossas vidas. Não estamos morrendo diariamente. O texto está dizendo: assim também considerai vós. A nossa atitude agora, ela é baseada no que Cristo fez na cruz. O nosso velho homem morreu. Não estamos morrendo diariamente, não. Tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu com a gente também, o texto está falando. Assim como aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Agora ouça com atenção. Verso 12, olha o que diz o verso 12 agora. Portanto, irmão, não permita que o pecado continue dominando, reinando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça os seus desejos. O texto está dizendo: olha, nós estamos mortos. Mas nós estamos mortos para quê? Nós estamos mortos para a condenação do pecado. E Paulo fala assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o vosso corpo mortal, fazendo que obedeça os seus desejos. No Novo Testamento, ele tem indicativos e imperativos. O indicativo sempre aponta para o que Cristo fez, para a obra consumada. O imperativo é sempre a consciência do indicativo, do que o imperativo fez, do que o indicativo fez. O imperativo é sempre resultado do que o indicativo fez, que é Cristo. O texto está dizendo assim: assim, porque Cristo já morreu, esse é o indicativo. Considere-se também mortos, esse é o imperativo.
o imperativo qual é? Não reine, portanto, o pecado nos vossos corpos mortais. Paulo não dá uma ordem, ele diz, não, como consequência do que Cristo fez, com consequência do indicativo do que Cristo fez, nós agora não teremos mais o pecado reinando em nossos corpos mortais. Sempre que você ceder ao pecado, irmão, o diabo vai mostrar para você o fato que o pecado, ele ainda está na sua vida. Sempre que você ceder para o pecado, o diabo vai tentar mostrar para você nos seus sentimentos que você não está morto. Baseado nisso, o diabo diz a você que você ainda é o mesmo velho homem. Isso é muito comum com os crentes, porque eles não entendem o que Cristo fez, eles não entendem a obra de Cristo. Quando eles pecam, sabe, o diabo vem e mostra para eles que eles não morreram. E aí eles ficam olhando para a sua vida, para os seus sentimentos, e começam a achar que eles são os velhos homens, mas isso é mentira. Por que é mentira? Porque a Bíblia diz que nós somos uma nova criação. O pecado, ele parece real, a sensação é real, mas Deus diz que não é. Você está morto para o pecado, você ressuscitou em Cristo, e você agora vive uma nova vida. Essa é a verdade do que o indicativo fez para nós. Amém? Pastor, também não está confuso não, irmão, é porque você foi a vida toda ensinado que você é pecador. Sabe, o pecado vai tentar mostrar para você que você não está morto, mas a verdade é que assim como Cristo morreu, nós também morremos com Ele. Por isso, o pecado não pode reinar em nossas vidas, não por causa da nossa obra, mas por causa da obra que Cristo fez, por causa do poder que Cristo liberou para nós. Você pode até pecar, mas ele não vai reinar na sua vida. Você pode até cair, mas você não vai se sentir bem com isso. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. É isso que Cristo está falando. Não tem mais condenação sobre você. Esse é o momento que você precisa dizer, quando você errar, quando você falhar, esse é o momento que você precisa dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. O diabo vai dizer que isso é fantasia, e você vai ficar olhando pela sua experiência, você vai ficar olhando pelos seus sentimentos, você vai cair, porque o diabo sempre leva você a olhar pela experiência, o diabo sempre leva você a olhar pela sensação, pelos sentimentos. Mas a Bíblia diz que nós temos que atuar na esfera da fé, e não dos sentimentos. Portanto, não fique preso ao que você vê, ao que você sente, ao que você crê. Assim, apesar do que eu vejo, do que eu sinto, eu sei que eu sou justiça de Deus. Não olhe pelos seus sentimentos. Às vezes você acorda de manhã, você faz um tempo com Deus tão gostoso, você passa ali, daqui a pouco você sai para a rua para dirigir, daqui a pouco você está irado, nervoso. Aí o diabo vem e fala assim, morreu não, hein? Você está vivo, pecado. Aí essa é a hora de você dizer assim, eu sou justiça de Cristo. Sabe quando você faz isso, sabe o que acontece? Deixa eu te falar o que acontece. A primeira coisa que o diabo vem, você passou um tempo com Deus gostoso, e quando você sai, você peca. Aí a primeira coisa que o diabo vem, você fala, eu sou justiça de Deus. O diabo vem e fala assim, hipócrita, hipocrisia. Mas quando você fala assim, Deus ama quando você age assim. Deus ama que quando você erra, você fala assim, eu sou justiça de Deus, porque isso honra completamente a obra do Filho e tira de nós todo o merecimento. Porque você acha que você pode merecer, você acha que você pode fazer com as suas forças. Deus diz que você é justo, então simplesmente considere isso, ande de acordo com essa verdade, ignore os sentimentos, fique sempre com o que Deus diz, pois a sua palavra não pode falhar. Quando você errar, irmão, fale, eu sou justiça de Deus, eu sou justiça de Deus. Você vai ver que isso vai começar a tomar forma na sua vida. Você vai tomar do mesmo jeito que você falava antes, assim, quando você errava, é porque eu sou pecador, porque eu sou pecador. Quando você fala que você é pecador, é igual jogar gasolina no fogo, é igual tentar apagar o fogo com gasolina, não vai dar certo. Mas todas as vezes que você errar, fale, eu sou justiça de Deus,
eu sou justiça de Deus, eu acredito no que Jesus fez na obra da cruz, eu acredito no que Cristo fez lá, e Ele morreu, então eu morri com Ele em Cristo Jesus, portanto, o pecado não vai dominar mais sobre a minha vida. Quando você menos perceber, irmão, você está vencendo esse pecado. Quando você menos perceber, isso não tem mais domínio sobre você. Sabe, quando você menos perceber, se você tinha um mau hábito, você vai ver que essas coisas vão começar a passar. Ah, pastor, as pessoas me procuram e falam assim: ah, pastor, eu tinha um problema nessa área e agora eu nem faço mais. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio, porque você está morto. E se você está morto, o pecado não pode reinar mais na sua vida. Mas para isso você precisa declarar que você é justiça. Você precisa declarar que Jesus fez a obra da sua vida. Amém, amados? 4. Quando você faz isso, você começa a ficar livre do poder do pecado. Quando você começa a agir dessa forma, você começa a ficar livre do poder do pecado. Ah, mas eu não sou livre do pecado? Para responder essa pergunta, como você ser livre do poder do pecado, você precisa saber o que é a força do pecado. Você sabe qual é a força do pecado? Você sabe o que faz você pecar? Se eu te mostrar agora na Bíblia o que faz você pecar, você vai falar assim: meu Deus, eu não aprendi nada da minha vida. A gente acha que o que faz a gente pecar é as coisas do mundo. Não, o que faz eu pecar é isso aí que você pensou. Não é não. A força do pecado não é essa. Para você estar livre do pecado, você tem que entender qual é a força do pecado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, qual é a força do pecado? A força da morte e o pecado, a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Para você ser liberto do pecado, antes você precisa ser liberto da lei. Essa aí mesmo, dos 10 mandamentos, de todos os conceitos que você achou que isso aí era bom. Porque é a lei que mostra que você é pecador. Não é eu que estou falando não, tá, irmão? Para você não fazer um corte e falar assim: o pastor é doido. Eu fui lá na igreja outro dia, que o pastor disse que o pecado é os 10 mandamentos. Aí, ó. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Eu vou esclarecer isso melhor para você entender, para você não sair daqui com a cabeça doida. A lei é o poder do pecado. Então, se eu me libertar da lei, automaticamente eu vou me libertar da força do pecado. Não é isso que o texto está dizendo, irmão? Pastor, isso não é verdade. Vou ler a minha Bíblia lá em casa. Pode ler. O que te faz pecar é o que você achava que resolvia o pecado. Eu queria mostrar a cara de vocês aqui, olhando para mim. Você tentou a vida toda apagar fogo com gasolina. Você tentou a vida toda resolver os seus problemas com conceitos morais da lei. Mas o texto está dizendo que o que te faz pecar é a lei. É a força do pecado, é a lei. Mas o pessoal fala assim: ah, se você pregar graça, pastor, o pessoal vai sair pecando. Mas como que Paulo diz? Onde abundou o pecado, superabundou graça. Que diremos, pois? Pecaremos então para que tenha mais graça? Não. Aquele que já morreu pelo pecado, como pode viver no pecado? Mas como que você vive no pecado? Pela lei. Você passou a vida toda apagando fogo com gasolina. É a lei que é o poder do pecado. Então, se você se libertar da lei, você vai se libertar do poder do pecado. Mas a pergunta é o seguinte: como que eu posso ficar livre da lei? Aqui a gente responde tudo, irmão. Você precisa apenas crer que a morte de Jesus também foi a sua morte. O problema é que a minha geração, passou a vida toda assistindo Pica-Pau Amarelo.
Monteiro Lobato. E a de vocês assistindo Peppa. E a gente acha que a Bíblia é a mesma coisa. Irmão, a Bíblia está dizendo que Cristo morreu e providenciou uma morte para nós. Nós estamos mortos com Cristo Jesus. Mas eu não acredito, você pode não acreditar, mas é o que a Bíblia diz. Isso não é conceito. Igreja não é para vir aqui cantar 4 músicas, pedir uma oração e ir embora, não, irmão. Igreja é entendimento que você morreu e agora você vive com Cristo. Então você precisa acreditar que a morte de Jesus também foi sua morte. O nosso velho homem, ele morreu na morte junto com o Senhor Jesus. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. É isso que é a igreja. Nós éramos casados com a lei, a Bíblia diz. Nós éramos casados com a lei, todos nós éramos casados com a lei. Mas uma vez que nós morremos, deixa eu falar para você que é jovem, que quer casar. Depois que você casar, você tem 2 escolhas para você fazer aqui nessa terra, que é importantíssima para a sua vida. Todo ser humano tem 2 escolhas para fazer aqui nessa vida, importantíssima. Uma é aceitar Jesus para não ir para o inferno. Nós só estamos aqui para decidir isso. A segunda é com quem você vai casar. Se casar mal, irmão, está ferrado. Esse negócio de reinar em vida aqui vira um inferno. Por quê? Não pode separar. Não, se casar errado, separa, não pode. Aqui diz que não pode. Jesus falou que não pode. Então, casou, tem que ir até o final. Assim era o nosso casamento com a lei. Quando nós éramos casados com a lei, a Bíblia diz que se você casar com uma mulher ruim, você só fica livre dela se ela morrer. Se você casar com um homem ruim, você só fica livre dele se ele morrer. Aí você pode casar com outro. Não é assim que a Bíblia diz? Então, irmão, olha para o seu cônjuge que está do seu lado, é até o fim, irmão, acabou. Acabou. Agora, se eu morrer, a Rose morre também, que ela não consegue viver sem eu. Se eu morrer, enquanto eu estiver vivo, a Rose não tem opção. Ela vai ter que ficar comigo, o resto da vida. Mas a Bíblia diz que se eu morrer, ela pode casar de novo, sim ou não? Se ela morrer, eu também posso casar de novo, sim ou não? Nós já resolvemos isso lá em casa, tá? Aí, assim era nós com a lei. Nós estávamos casados com a lei, Paulo fala. Não tinha como separar. Nós íamos ter que viver com a lei o resto da vida. O que Jesus fez? Irmão, a Bíblia é maravilhosa, irmão. O que Jesus fez? Jesus morreu. Quando ele morreu, o que ele fez? Nós morremos com ele. Já que Deus não morre, que é a lei, não é a lei, mas que ela é boa, perfeita, morreu nós. Quando Jesus morreu, ele providenciou uma morte para nós, porque aí nós morremos com ele, e aí nós nascemos de novo. Então agora a gente pode se separar da lei e casar com a graça. Aleluia! Nós nos separamos da lei, que é a força do pecado, e podemos agora casar com a graça, que é Jesus. Nós éramos casados com a lei, mas uma vez que morremos, acabou tudo. Agora, depois de ter nascido de novo, nós casamos com Cristo. Nós éramos casados com a lei de Moisés, agora nós morremos e somos casados com Cristo agora. Então o pecado, a lei, não tem mais domínio sobre nós. Uma definição simples de lei. O que é lei, pastor? Lei é favor merecido. Enquanto você tentar merecer a bênção de Deus, enquanto você tentar conquistar o seu amor com o seu comportamento, você vai estar vivendo na lei. Isso é louco de entender, porque a força do pecado é a lei. Então tudo que a lei manda você fazer é o quê? Você ter bom comportamento, você tentar fazer o bem,
porque você vai merecer ser abençoado, só que você não consegue fazer isso. Ela te pede para fazer algo que você não consegue fazer. Seu amor, você tenta conquistar o amor de Deus com o seu bom comportamento. Tanto que quando você não ora, quando você não jejua, quando você não vai na igreja, você acha que Deus está irado com você. Você não ceia, porque você só acha que Deus te ama se você tiver um bom comportamento. E quando você não tem um bom comportamento, você acha que Deus está irado com você. Eu sei que parece loucura isso que eu vou te falar aqui agora, porque eu vou para o quinto ponto, o último para encerrar. Eu sei que parece loucura o que eu vou te falar aqui agora, mas enquanto você viver assim, o pecado será cada vez mais forte na sua vida. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Enquanto você tentar merecer alguma coisa de Deus, o pecado vai ser mais forte na sua vida. O que é graça? Graça é favor imerecido. Agora, eu encerro nessa noite com esse tema aqui. Se nós já morremos com Cristo, se nós não podemos deixar o pecado mais dominar sobre as nossas vidas, o que nós temos que fazer com o pecado agora, irmão? Brincar com ele? Não. 5. Fuja do pecado. Pastor, quer dizer então que se eu me libertar da lei, eu nunca mais vou ter tentações? Quer dizer que se eu morrer em Cristo, eu nunca mais vou ter tentações? Sim, você vai ter tentações sim. E você vai cair várias vezes. Você vai ter tentações e você pode até cair quando for tentado. Mas deixa eu te falar a primeira coisa. Primeira coisa, não se preocupe. Por quê? Porque não há mais condenação porque estão em Cristo Jesus. Isso traz paz. Quando você cair e pecar, não precisa fugir de Deus. Foge para Deus. Quando você errar e falhar, em vez de você correr de Deus, você pode correr para o braço de Deus. Por quê? Porque não tem mais condenação sobre as nossas vidas. Cristo já morreu pela nossa condenação. Quando você errar, quando você pecar, você não vai perder a sua posição de filhos, como as pessoas ensinam. Imagina, toda vez que o Anthony fizer uma bagunça com o Colindino, o Anthony não é mais filho. Tem que reconquistar a posição de filho. Isso não é evangelho, irmão, isso é uma desgraça. Isso não é evangelho de Cristo. Se todas as vezes que nós falharmos diante de Deus, nós tivermos que reconquistar a nossa posição, é por isso que tem tanta gente desviada aí. Então, meu amado, quando você cair, você vai ser tentado sim, né? Eu queria chamar o Ministério de Louvor, que eu já estou encerrando. Como você já morreu, você não perde mais a sua posição diante de Deus. Mesmo porque você nunca mais vai querer viver em pecado. O crente verdadeiro que aceitou Jesus, ele não consegue viver pecando. O pecado para ele é um acidente. Ele não consegue viver no pecado. Agora ouça, hoje, diferente do que muitas pessoas dizem assim, nós precisamos vencer o pecado nas nossas vidas. Não, irmão, você não precisa vencer o pecado na sua vida, porque o pecado já foi vencido lá na cruz. Amém. Eu vivo jejuando para derrotar o pecado. Você não precisa derrotar pecado. Esse ensino não é ensino de Deus. Esse ensino não é bíblico. O pecado já foi derrotado na cruz. O pecado já foi derrotado por Cristo Jesus. Hoje nós não somos desafiados a vencer pecado, mas apenas a fugir do pecado. O que precisamos é aprender a fugir de tudo que dá ocasião à carne. Fugir das tentações. Fugir daquilo que pode te trazer algo que lembre isso. Compreenda que faz parte da graça orar para que não entrar em tentação.
Isso aqui é muito interessante. Faz parte da graça orar para não entrar em tentação. Nós precisamos aprender a orar antes das provações e tentações acontecerem. Existem ensinos aí que diz que as nossas lutas e as nossas dificuldades nos fazem ficar forte. Quem já ouviu isso? Vou repetir para você entender. Existem ensinos que diz que as nossas lutas e as nossas dificuldades nos fazem a gente ficar forte. Quem já ouviu isso? Pouca gente já ouviu isso, né? Mas isso se ensina por aí. Não, as nossas provações nos fazem mais fortes. Mas isso é outro ensino errado, irmão. Por que é errado? Porque Jesus ensinou o contrário. Cara, a gente tem uma mania de pegar a Bíblia e fazer outra Bíblia dentro da Bíblia. Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou em Mateus 26, 41, olha o que ele nos ensinou: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Então o que Jesus está falando? Não é para você orar depois que você caiu, não. Jesus está falando assim: quando você sair de casa, ore, para que não venha tentações sobre a sua vida. A vontade do Senhor é que nós não entremos em tentação. A vontade do Senhor é que a gente não passe por isso. Por isso que é tão importante, antes de você sair de casa, você vigiar, você orar, para que você não entre em tentação. Mas se tivermos que passar por ela, devemos ficar firmes na fé e no amor de Deus, sempre nos alimentando de Cristo. Mateus capítulo 6, verso 13, o último versículo que eu leio nessa noite. Mateus 6, 13 diz assim: e não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ore isso todos os dias, amor querido. Ore pela sua família isso. Senhor, não nos deixe entrar em tentação. Essa é a melhor oração que você pode fazer todos os dias. Nós podemos ser livrados das tentações e das provas. Tem gente passando coisas aí que nem precisava passar. Passa porque não ora. Não, pastor, mas a tentação é tão grande, é tão difícil lá no meu trabalho. Tá, mas você orou? Jesus está ensinando, ó, e não vos deixe cair em tentação. Então, amado, do pecado, a gente foge dele. Deus nos tem dado provisões para que a gente viva longe das tentações e das provas. Por quê? Porque nós estamos libertos do pecado. Eu queria te convidar a você a ficar de pé nessa noite. Esses dias nós estamos dando esses estudos, sabe, para Deus liberar algo sobre a sua vida. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A força do pecado, irmão, é a lei. Jesus nos libertou em todas as áreas das nossas vidas do pecado. Nós somos libertos pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Assim como Cristo morreu, considere-se também mortos em Cristo Jesus. Isso é cristianismo, irmão. Isso é cristianismo. A gente não vem para cá como miseráveis, procurando uma bênção, não. Jesus não morreu na cruz para que a gente ficasse aqui nesse mundo sofrendo sem condições de vencer o pecado. Não, Jesus providenciou uma morte e providenciou uma ressurreição para nós. Muda, bem baixinho os instrumentos, só um minutinho. Muda essa mentalidade sua. A mentalidade dos crentes é que nós somos pessoas miseráveis, pessoas que estamos lutando aqui nesse mundo para poder ter felicidade, pessoas que estão lutando aqui nesse mundo. Não, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nós não somos pessoas miseráveis, não. Nós somos pessoas cheias de autoridade, cheias de poder, cheias de unção, porque o Evangelho é o poder de Deus. Igreja não é lugar de se reunir um monte de gente procurando uma bênção, procurando um milagre. Não, irmão, nós somos a bênção, nós somos o milagre que esse mundo está esperando, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a resposta que todo mundo está esperando lá embaixo.
mas você precisa entender que você já morreu para o pecado, que você morreu para aquilo que não presta mais, e não há mais condenação sobre a sua vida. Você precisa entender que a partir de agora, irmão, você tem autoridade para orar, para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem abençoadas. Por quê, pastor? Porque o justo viverá pela fé, meu amado. Oh, aleluia. Adore o Senhor, agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Oh, nós estamos livres do poder do pecado. Oh, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E por esse sangue nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Eu sou livre. Obrigado porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, Nada além do sangue, porque nós somos justiça de Deus, nada além do sangue somos justiça de Cristo. de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus nos faz brancos como a neve. Ele nos faz aceitos diante do Pai. Deus é por nós por causa do sangue de Jesus. Não tem nada a ver com a sua moralidade, não tem nada a ver com a sua vida, com o seu merecimento. Nós somos aceitos por causa do sangue, nós somos protegidos por causa do sangue. Os nossos pecados foram perdoados por causa do sangue. Oh, querido, nós estamos mortos para os nossos pecados. Nós somos mortos com Cristo Jesus. Nós morremos com Ele e ressuscitamos. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós podemos até pecar, mas ele não tem mais domínio, porque nós já morremos e ressuscitamos uma novidade de vida. Declare isso na sua vida todos os dias, que você é a justiça de Deus. Todas as vezes que você errar, não fale que você é pecador. Todas as vezes que você errar, você fale: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus.
Eu sou justiça de Deus. E você vai ver, irmão, que esse mau hábito vai começar a sumir. Você vai ver que você não vai mais cometer esses problemas. Você vai ver que o pecado vai perder o poder sobre a sua vida. Você vai ver que essas coisas não terão mais resultados na sua vida. E quando você menos perceber, meu amado, você vai estar adorando a Deus todos os dias, glorificando ao Senhor, porque nós estamos libertos do pecado. Nós estamos libertos do pecado. Fala assim: eu estou liberto do pecado, e o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Fale para você, coloque a mão na sua cabeça, fale: eu sou liberto do pecado. Eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio no que Deus fez por mim. Eu creio na verdade da palavra. Eu renuncio toda a mentalidade de pecador, toda a mentalidade de religião. Eu declaro que estou casado com a graça, estou casado com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, oh. O sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor fez na cruz. Obrigado pela obra que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Jesus. Agradeça a Deus. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amado, antes da gente orar para encerrar, ouça mais uma coisa que eu tenho para dizer para você. Hoje é o domingo de Páscoa, né? Bem baixinho os instrumentos, bateria bem baixinho, só o teclado. Hoje é o domingo de Páscoa, e diferente de todos os anos, a Páscoa não tem data, né? Ela cai num domingo, cai em outro, 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 cai em outro. Não é igual você que faz aniversário todo mês, todo dia no mesmo mês, no mesmo ano. Não, domingo de Páscoa é de acordo com o calendário aí que eles querem inventar todo ano. Deixa eu te falar uma coisa para você, que talvez você vai ficar horrorizado. Jesus é a nossa Páscoa, irmão. Mas olha aqui para mim, isso já passou, irmão. Isso já acabou, tá? A última Páscoa foi realizada por Jesus há 2000 anos atrás, quando Ele encerrou a Páscoa do Egito, a Páscoa da libertação, e Ele então se tornou realmente a nossa Páscoa, o Cordeiro que morreu por nós. Agora nós não comemoramos Páscoa com um calendário esse doido que tem aí. Todos os meses, que poderia ser todos os dias, quem dera se fosse todos os domingos, que nós ceiamos, nós estamos comendo da Páscoa, do Cordeiro, da nova aliança. Quando Jesus acabou de ceiar, quando Jesus acabou de celebrar a Páscoa, Ele falou assim, presta atenção, olha o que Ele falou: eis que agora é uma nova aliança. Passou. Por isso você precisa entender o que é a ceia. Por isso você precisa entender o que é a ceia. Quando nós comemos da ceia aqui, irmão, nós estamos celebrando a nova aliança, o Cristo Pascual. Nesse calendário aí que a gente para achar que hoje Jesus ressuscitou. Não, irmão, Jesus, eu sei, pastor, mas não. Essa religião vai entrando devagarzinho na cabeça da gente, vai mudando um monte de conceitos verdadeiros. Você quer dar valor à Páscoa? Toda ceia, lá na sua casa, aqui, aonde você estiver, ceie que você está comemorando a Páscoa verdadeira de Cristo Jesus, né? Porque a gente não ficar fechado com esse comércio, com essas coisas do mundo, com esses ensinos que parecem certos. Não, eu sei que não é coelho, eu sei que... Irmãos, abre mão dessas coisas.
Compra seu chocolate, come seu chocolate, se lambuza de chocolate, faz o que você quiser, mas não associe isso com Cristo, não associe isso com Páscoa, não associe isso com a nova aliança. Por que a gente não faz culto de Páscoa aqui? A gente não faz culto de Páscoa porque a nossa Páscoa é todo mês, é todo dia. Não é um mês que o calendário escolhe depois do carnaval tantos dias, não. Isso é uma cultura católica. Tanto que não tem data certa. É 40 dias depois do carnaval. Se o carnaval cair em janeiro é 40 dias, cair em abril é 40 dias. Nós não vamos me moldar a esses ensinos mundanos. Cristo é a nossa Páscoa, Cordeiro que morreu por nós. E nós celebramos isso todo mês aqui na ceia. Quem dera se nós pudéssemos fazer todo domingo, porque pela logística acaba não dando. Mas livra sua mente dessas coisas, irmão. Seja livre dessas coisas, desse sistema mundano. Pais que compram coelhinho para filho, parece inocente, mas deixa eu te falar, você está ensinando coisas que lá na frente você vai ter que tirar, e você vai ter trabalho depois, porque eles aprendem. Ah, pastor, o senhor é muito chato. Eu sou chato mesmo, irmão, mas eu vou ensinar a verdade para você, mesmo que você não goste, mesmo que você fique chateado, porque as coisas cômodas desse mundo é fácil ensinar, irmão, mas a verdade, irmão, ela tem que ser explicada. Então, em nome de Jesus, domingo que vem é ceia, não, né? É no outro domingo, né? No outro domingo tem culto de Páscoa aqui, irmão. Amém? Tem ceia, aonde o poder de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Levante as suas mãos nessa noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que você saia daqui nessa noite acreditando que você está liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Um bom feriado para você. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia de vida e de paz, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.